aí, pessoal, tudo certo? Olha só, BD Seguridade acabou de soltar os números do terceiro trimestre e a manchete é essa: o lucro disparou mais de 13%. Mas de onde veio esse crescimento todo? Foi da operação principal, da venda de seguros, ou será que tem um empurrãozinho do mercado financeiro aí no meio? Vamos abrir essa caixa preta juntos para entender o que realmente interessa para quem é investidor da companhia. Pois é, o número que salta aos olhos é este, um lucro líquido recorrente de 2,6 bilhões de reais. Isso representa um salto de 13,1% em relação ao ano passado. E essa palavrinha recorrente é importante, tá? Significa o lucro que vem da operação normal da empresa, sem nenhum evento extraordinário. É um número bem forte, não dá para negar. Só que, um resultado bonito na capa não diz tudo. É que nem olhar um carro na vitrine. Por fora, tá brilhando. Mas quem investe de verdade precisa fazer o quê? Abrir o capô. Ver se o motor tá redondinho, se não tem nada ali solto. E é exatamente isso que a gente vai fazer agora. Então, vamos direto ao ponto, para os números que definiram o trimestre. A gente está falando de quase 2,6 bilhões de reais de lucro em apenas 3 meses. Só para ter uma ideia da dimensão, isso mostra a capacidade gigantesca que a companhia tem de gerar caixa de forma bem consistente. E aqui, para não ter dúvida nenhuma, tá o recorte direto do relatório da empresa. Ali, 2,51 bilhões de reais, confirmando o crescimento de 13,1%. Transparência total, direto da fonte. Um ponto-chave para entender BB Seguridade, ela é uma holding, tipo uma empresa-mãe que controla outras empresas. O resultado dela vem justamente do desempenho dessas filhas. E esse resultado cresceu 12%, sendo um dos principais motores do lucro total. E os números aqui comprovam isso. O resultado das participações, ou seja, o lucro que veio dessas controladas, bateu 2,5 bilhões de reais, um aumento de 12%, puxado principalmente pelos negócios de seguros e previdência. Agora, atenção aqui, porque esse é o pulo do gato do trimestre. O grande motor do resultado não veio tanto da venda de seguros em si, mas do dinheiro que a empresa tem investido. O resultado financeiro foi a grande estrela, com um crescimento, olha, impressionante. Mas por que isso aconteceu? É simples de entender. A seguradora recebe o dinheiro dos prêmios e investe esse dinheiro para lhe render. Com a nossa taxa Selic ainda alta, esse caixa da empresa rendeu muito, mas muito mais, e acabou impulsionando o lucro lá para cima. É o financeiro turbinando o resultado final. Ok, então já vimos que o resultado financeiro brilhou. Mas vamos mergulhar um pouco mais nos pontos positivos para ver de onde veio essa força. Para entender a BB Seguridade, tem que olhar para essa pizza aqui. A Brasilseg, que é a parte de seguros, e a BB Corretora, que vende esses seguros, elas são os dois grandes motores. Juntas, são responsáveis por quase 80% de todo o resultado. O ritmo da empresa é ditado por elas. Então, o grande resumo da ópera deste trimestre é esse. O ganho forte com os investimentos, muito por conta dos juros altos, foi a verdadeira estrela do show. E isso acabou compensando um desempenho operacional que, como a gente vai ver, não foi tão brilhante assim. Olhem bem a diferença do resultado financeiro no terceiro trimestre em comparação com os anteriores. É um salto gigantesco. Na prática, isso colocou mais de 700 milhões de reais no caixa da empresa só de rendimento. Essa é a força da Selic alta no balanço. Bom, mas nem tudo são flores. O nosso trabalho aqui é olhar os dois lados da moeda. E existem sim alguns pontos de atenção que quem investe na empresa precisa ficar de olho. E aqui acende o primeiro sinal de alerta. A Brasilseg, que como a gente viu é o coração do negócio, a operação de vendas de seguros não bateu as próprias metas de crescimento. Traduzindo, a empresa vendeu menos seguros do que ela mesma esperava. Isso fica muito claro olhando a meta que a própria empresa divulgou. A projeção, o tal do guidance, era crescer entre 0% e 4% na emissão de prêmios. O que aconteceu na realidade, nos 9 meses do ano? Uma queda de quase 8%, ou seja, ficou bem longe da expectativa. Mas essa queda não foi em todo lugar. O problema tem nome e sobrenome: seguro agrícola. Esse segmento, que é um dos carros-chefes da companhia, foi o grande responsável. E aqui está o número que realmente chama a atenção. Uma queda de 57,1% nos prêmios do seguro agrícola, comparando com o mesmo período do ano passado. Essa queda brutal foi o que puxou para baixo todo o resultado operacional da Brasilseg.
Isso pode ter a ver com o clima, com a dinâmica do agronegócio, são vários fatores. Diante desse cenário, o que a própria empresa espera para o resto do ano? O quadro geral das projeções do guidance é misto. Por um lado, a empresa está sendo mais eficiente na operação, superando a meta de resultado operacional. Só que, por outro lado, está vendendo bem menos seguros do que o previsto, o que é um ponto de atenção. E as reservas de previdência estão ali, na trave, no limite inferior da meta. É um cenário de bom aqui, mas nem tanto ali. Certo. Então, no fim do dia, qual é a principal mensagem que este trimestre deixa pra gente? Resumindo a história, de um lado, a gente tem uma máquina de fazer dinheiro com investimentos, muito por causa da Selic alta. Do outro lado, o negócio principal, o core business de vender seguros, especialmente no agro, deu uma patinada. Quem investe na empresa precisa colocar esses dois lados na balança. E a grande pergunta que fica no ar é exatamente essa. Até quando esses ganhos financeiros vão conseguir, digamos assim, maquiar os desafios da operação principal? A resposta para isso é que vai ditar o rumo da empresa, ainda mais no cenário de queda de juros. E agora, quero saber a opinião de vocês. O que acharam desse resultado? Deixem aqui nos comentários.